Minha esposa me traiu e foi assim que me recuperei. O dia em que recebi a notícia da traição da minha mulher foi provavelmente um dos piores sentimentos que já senti na vida. Lembro-me da dormência, choque e descrença pelo fato de a mulher com quem passei tantos anos ter feito sexo com outro homem. Eu não conseguia respirar. Eu estava lutando por ar, sentindo-me vazio e oco, incapaz de pronunciar uma palavra. Ela estava sentada ao meu lado, chorando e me contando tudo, porque isso estava a corroendo e ela sentiu que eu precisava saber. Aconteceu apenas uma vez e ela estava extremamente arrasada com isso. Eu precisava de tempo para processar tudo. O amor da minha vida dormiu com outro homem e quebrou a total confiança que eu tinha nela. E eu não sabia como poderia me recuperar disso. Foi um dia muito difícil, há alguns anos. Minha esposa lutava contra as lágrimas enquanto me confessava os detalhes do que havia acontecido, quando e com quem. Eu não tinha certeza se queria saber, mas não conseguia impedi-la. Eu estava ouvindo e esperando estar sonhando, mas seus soluços continuavam me acordando e me fazendo perceber que era tudo muito real. Meu coração foi instantaneamente quebrado em vários pedaços e pude sentir minha alma quase deixando meu corpo. Meus olhos estavam bem abertos e minha boca não conseguia pronunciar uma única palavra. Eu não conseguia encontrar a reação apropriada para o que eu estava ouvindo, e ela ficava me implorando para dizer alguma coisa, qualquer coisa. Tudo o que pude dizer em meio ao silêncio e insegurança foi: por quê? Sabendo que o que quer que eu ouvisse em seguida não me faria sentir nem um pouco melhor. Ela sabia que não havia resposta aceitável, então continuou dizendo que era a coisa mais estúpida que já tinha feito e que faria qualquer coisa no mundo para me mostrar o quanto estava arrependida. Isso realmente estava afetando ela demais, embora eu não defenda a trapaça. Vi como ela estava arrasada por sua horrível decisão tomada alguns meses atrás. Hoje estou escrevendo isso com o coração inteiro e a cabeça apoiada nos ombros, apenas para dizer que fiquei. Ainda somos nós e nosso casamento sobreviveu. Hoje posso contar exatamente como chegamos a esse ponto e como consegui mantê-la unida para o meu bem, para o bem do meu filho e, em última análise, para o bem da minha própria esposa. O caso, se é que posso chamar assim, já que durou apenas uma noite, ocorreu alguns meses antes de sua admissão. Era um homem que ela conheceu através de um amigo em comum, depois de uma noitada comemorando a promoção de uma amiga. Não vou entrar em detalhes sobre o cara porque ele é irrelevante aqui. Em vez disso, vou me concentrar em minha esposa e em suas ações após aquele infeliz acontecimento e em como sobrevivi, me recuperei e aprendi a perdoar. Primeiro, o que mais agradeço nessa situação fodida é que durou apenas uma noite. Foi com ninguém que eu conhecia e ela foi inteligente o suficiente para usar proteção e não houve sentimentos envolvidos. Eu sei que é uma palavra confusa de se usar quando digo grato, mas honestamente poderia ter sido muito pior. Dessa forma, pelo menos eu não peguei uma DST, não houve gravidez e meu filho nunca terá que descobrir a indiscrição da mãe. Não estou tolerando esse comportamento e cada um com seu caso.
Respeito o fato de que nem todos teriam ficado e qualquer pessoa que tome essa decisão tem todo o direito de fazê-lo. Mas, para mim, senti que as circunstâncias eram um pouco melhores do que inicialmente esperava quando ouvi. Então, fui inflexível em fazer tudo o que pudesse para tentar salvar nosso casamento e proteger nosso filho. O mais importante para mim foi, depois de aceitar isso, ver quão abrangente era o remorso de minha esposa. Ela guardou isso para si mesma por meses porque não conseguia me esmagar daquele jeito e arriscar que eu a abandonasse. Eu sei que ela me ama mais do que a própria vida, então senti que devia a nós dar-nos outra chance no amor. Não foi fácil, nem por 1 quilômetro. As primeiras semanas depois de saber disso foram de luta e fuga. Eu não conseguia olhá-la nos olhos. Cada vez que olhava para ela, eu imediatamente voltava ao dia em que descobri e aos seus olhos inchados de tanto chorar. E eu simplesmente não conseguia reviver aquilo. Eu sabia o quanto era terrível para ela também. Ela sabia que não havia nada que pudesse fazer para melhorar as coisas para mim. Então, estava apenas tentando viver um dia de cada vez e torcer para que eu não fizesse algo precipitado. Nós dois sabíamos que era um erro horrível e, como não era uma coisa emocional, nem havia uma possibilidade de ela me deixar por ele. E decidimos tentar superar isso com uma frente unida. Eu não a perdoei assim. Eu ainda estava bravo, eu estava chateado e às vezes eu deixava ela saber. Ela nunca tentou transformar isso em algo que não era. Ela nunca deu desculpas nenhuma. Ela estava confessando isso 100% e eu vi o quanto ela estava genuinamente arrependida. Ela não queria perder o que tínhamos e depois de tantos anos de casamento, um filho lindo e superando todos os obstáculos, nós dois sabíamos que encontraríamos uma maneira de superar tudo isso também. Não houve nada que afetou minha mulher tão gravemente quanto saber que ela me quebrou naquele dia. Ela era uma sombra do que era antes. Nada se compara ao grande impacto que isso teve sobre ela, e isso me fez perceber o quanto ela realmente me ama. Ela facilmente poderia ter ido embora. Ela poderia ter sido uma covarde e escolhido o caminho mais fácil. Ela não precisava me contar. Eu provavelmente nunca teria descoberto se ela não tivesse contado. Mas ela fez. Ela sabia que devia isso a mim, e foi isso que eu apreciei. Ela admitiu que fez algo que me afetou terrivelmente e que não suportou me ver tão arrasado nas semanas seguintes. Ainda havia muito amor entre nós. Por mais magoado que eu estivesse, nunca pensei em acabar com tudo. Eu não conseguia ver um futuro sem ela. Eu sabia que esse era um obstáculo que aprenderia a superar. Eu vi isso muito claramente. A humildade dela, o remorso que ela sentia tão profundamente por suas ações. Nunca esperando que eu perdoasse ou mesmo entendesse, apenas esperando que eu ainda amasse o suficiente para lhe dar uma chance de se redimir. Não me arrependo de ter ficado com ela. Estou orgulhoso de mim mesmo por lutar contra isso e por lutar por um amor que era grande demais para simplesmente deixá-lo definhar. Nunca me senti confuso, inseguro ou arrependido por minha decisão de trabalhar para reparar nosso relacionamento. Sempre seria assim. Só precisei de tempo para encontrar forças para olhar novamente nos olhos da minha esposa, para perceber e aceitar o quanto ela estava arrependida.
Ela será a primeira a lhe dizer que este foi de longe o maior erro de sua vida, sem hesitação. Todo o resto empalidece em comparação. Me machucar foi a coisa mais difícil que ela fez. Eu sei que ela nunca se perdoará por isso e é por isso que aprendi a perdoá-la. Ter um filho juntos só tornou muito mais fácil tomar essa decisão. Ainda estávamos muito apaixonados, ainda nos colocamos em primeiro lugar, ainda faríamos qualquer coisa um pelo outro, e por essas razões foi fácil decidir ficarmos juntos. Eu não iria desperdiçar tantos anos felizes e realizados um com o outro devido a um erro horrível. Vi a luz no fim do túnel e finalmente a encontramos. Porém, deu algum trabalho. Minha esposa estava pronta para me ouvir desabafar, reclamar e chorar sempre que eu ficasse bravo com isso. Qualquer que fosse a emoção que eu sentia, eu a expressava abertamente e nunca reprimi nada. Gritei com ela mais vezes do que estou disposto a contar, e ela estava mais do que pronta para aguentar tudo isso. Ela me deixou sentir como eu me sentia a cada dia, e estar tão pronta para me deixar encontrar o caminho para o perdão foi o que tornou a decisão tão fácil. Sugeri consultar um terapeuta de casal e ela estava mais do que aberta a isso. Passamos alguns meses e ela aparecia em todas as sessões. Ela me ouviu falar como isso me fazia sentir vazio e desamparado e assumiu total responsabilidade por suas ações, sem nunca me dar uma única desculpa. A cada mês que passava, as coisas ficavam mais fáceis. Eu finalmente pude olhar para ela sem sentir raiva e ela se comportava da melhor maneira possível todos os dias. Eu realmente não facilitei as coisas para ela, mas ela nunca reclamou. E tudo o que ela sempre quis foi continuar me amando e permanecer neste casamento comigo. Encontrar novamente o caminho para a felicidade não foi uma jornada fácil e não espero que todos entendam ou concordem com a minha decisão. Mas nem todas as situações são iguais e nem todas as pessoas são iguais também. O que vi foi arrependimento e remorso nos olhos da minha mulher, que amo mais que tudo no mundo, e sua honestidade e disposição de fazer o que fosse necessário para sobrevivermos. Isso me fez perceber que tomei a melhor decisão ao ficar com ela. Ao dizer isso, não incentivo ninguém a permanecer com um parceiro traidor. Todos têm o direito de fazer o que é certo para si e para sua família. E fiz o que achei certo para mim e não me arrependo nem por um segundo. Escolher o amor e o perdão foi a minha decisão, porque não queria passar minha vida longe de uma pessoa que eu sabia que me amava mais do que poderia expressar em palavras. Para mim, a vida é muito curta para gastá-la com raiva, ressentimentos e miséria. Essas não eram realmente uma opção. Sempre me esforço para encontrar uma saída para qualquer situação infeliz, e foi exatamente isso que fiz. Minha família é o meu mundo, e cuidar do nosso amor e da nossa união sempre será algo que me dá mais orgulho. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês acabaram de ouvir uma carta aberta masculina. Amigo, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por você abrir o seu coração dessa maneira. Eu senti muita sinceridade em cada palavra. E olha que nos dias de hoje é raro a gente se deparar com uma história como essa sua, de um homem que perdoou uma traição e continuou dentro do casamento.
Você detalhou pra gente como você conseguiu, como você chegou ao perdão. Não foi fácil, levou um tempo, mas você destacou algo que realmente a gente fica refletindo. Diante disso tudo, das suas reações, com toda a sua razão, claro, você foi traído. A sua esposa, ela não se colocou no lugar de vítima. Ela não te deu desculpas, ela foi realista, ela te compreendeu, ela estava ali o tempo todo por você, para você, e você conseguiu encontrar nela, você conseguiu visualizar nela o arrependimento genuíno. Você sentiu que ela estava disposta a recomeçar e ela estava se culpando de uma maneira assim terrível pelo mal que ela te causou. Você citou algumas vezes a palavra erro se tratando de traição. Eu costumo dizer que traição é uma escolha. Ela escolheu te trair. Ela escolheu se envolver com esse homem apenas por uma noite, mas foi uma traição. E ela tinha total noção de que isso era uma escolha errada. Ela ficou com a consciência muito pesada e ela não conseguia seguir em frente sem te contar a verdade. Que bom que ela contou a verdade para você e que você teve o seu direito de escolha respeitado. Eu costumo dizer que isso faz total diferença. Diante da verdade, você escolheu. Você pensou, refletiu, deu um tempo e você escolheu o seu casamento, a sua família. E eu não estou aqui para te julgar, pelo contrário, eu estou aqui para dizer que você é uma pessoa rara, sim, e torcer para que Deus siga cuidando de você, do seu casamento, que a sua esposa nunca mais volte a te trair, que ela realmente valorize o homem que tem, a família que tem, e que Deus siga abençoando e cuidando de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela confiança e fica o seu relato e fica aí algumas reflexões. E vocês, amigos e amigas do canal, que carta, hein? O que vocês fariam no lugar desse amigo? Qual parte te chamou mais atenção? Deixa aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.